Olá, queridos, bom dia, graça e paz, amém? Seja muito bem-vindo a mais um momento com a palavra. Estou passando aqui para deixar uma palavra, algo que me veio ao coração. E seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez que você está passando por aqui, eu peço que você nos ajude se inscrevendo, compartilhando esse vídeo, amém? Não esquece de deixar o seu like e de acionar o sininho das notificações, amém? Então vai ser um tempo muito bom. Eu espero que vocês estejam todos muito bem, amém? E eu quero trazer algo que me veio ao coração sobre os vídeos anteriores, né? Eu até dei uma diminuída no ritmo, né? Passamos por um período bem turbulento, não é? E nesse período, né, além de contrairmos o Covid, e graças a Deus já saímos dele, outras coisas aconteceram, como ente querido que partiram para o Senhor. Então, estamos nesse turbilhão, amém? Posso dizer assim. Mas não quero deixar de compartilhar aquilo que me vem ao coração, porque eu sei que, né, assim como tem me ajudado, não é, tem me sustentado, eu sei que também vai fazer a diferença para muita gente, amém? Então, nos vídeos anteriores, né, falávamos sobre fé, e eu lembro que uma das coisas que nós estávamos falando, estudando, era sobre o amor de Deus, né? Porque a fé, ela opera pelo amor, amém? E eu pretendo retomar isso e vou retomar isso, amém? Voltar a estudar sobre isso e sobre esse aspecto, porque ele é fundamental, ele é muito importante, amém? Mas o que eu estou querendo dizer é que nós estávamos estudando sobre fé. E a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E o que eu quero, a palavra que eu quero trazer para vocês hoje é sobre exatamente essa questão do ouvir. Como é importante a gente ter cuidado com isso. Como é importante nós guardarmos os nossos ouvidos, né? Quando eu digo guardar os ouvidos, não digo deixar de ouvir, porque às vezes é quase inevitável ouvirmos algumas coisas, né? Mas nós não podemos não dar atenção a estas coisas, amém? E eu quero trazer uma palavra nesse sentido, não é, sobre esse detalhe, sobre esse cuidado, não é? Eu quero para poder reforçar isso, eu quero iniciar essa mensagem, né, essa palavra de hoje, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, não é? Jesus, ele fala algo, né? E eu não vou entrar em tantos detalhes, porque o tempo não me permite, porque eu pretendo falar outras coisas, né? Na verdade, outros textos, outras coisas não, corrigindo outros textos. Mas aqui no versículo 18, no capítulo 8, Jesus ele diz algo muito importante. Vede, pois, como ouvis. Amém? Ou seja, ele está dizendo, preste atenção no que você está ouvindo ou como você está ouvindo. E ele diz, porque ao que tiver, lhe se dará, e terá, tem uma versão de se terá em abundância, mas até aquilo que tem, né, até aquilo que tem, pode ser tirado. Deixa eu ordenar aqui. Vê depois como ouvis, porque ao que tiver, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Amém? Então isso é muito importante, porque a nossa atenção, e essa palavra ouvir, ela poderia ser melhor traduzida por atenção, né? Não apenas escutar coisas, mas a atenção que nós damos àquilo que estamos ouvindo. Então, essa atenção, ela pode tirar coisas e pode acrescentar coisas, não é? A atenção. Então, isso é tão importante, amados. No tempo que nós estamos vivendo,
período e todo esse processo que, infelizmente, o mundo, né, principalmente nós estamos vivendo aqui, o nosso contexto Brasil, né, se a gente não tomar cuidado com aquilo que estamos ouvindo, nós estaremos perdendo muita coisa. Porque, como o próprio texto diz, a maneira como eu ouço, ou a forma, ou a atenção que eu dou a algumas coisas, essa atenção me acrescenta coisas e retira coisas. Por exemplo, antes de eu tentar explicar, deixa eu colocar outro texto, não é outro texto que vai falar por si mesmo. Amém? Esse outro texto, ele vai falar por si mesmo. Está lá em Números, né? Números no capítulo 13. Amém, queridos? E eu acredito que esse texto ele é bastante conhecido, mas eu vou procurar tenho que falar o contexto, né, para poder entrar na passagem propriamente dita, né? E no versículo 25, como vocês estão vendo aí, esse é o retorno dos espias. Moisés, ele separou 12 espias, 12 pessoas que iriam entrar na terra prometida, e eles passariam 40 dias olhando a terra e verificando se a terra, como é que é a terra, porque, né, Deus havia dito coisas a respeito dessa terra. Então, nesse momento, chegaram, não é, na porta de entrada da terra, chegaram no limite e agora enviaram espias. E no versículo 25 diz que depois de 40 dias, né, ao cabo de 40 dias, eles voltaram de espiar a terra. E caminharam, né, e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta, né, eles e toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Ou seja, eles comprovaram que a terra era de fato maravilhosa, como havia sido dito por Deus. Eles disseram verdadeiramente. Ou seja, eles falaram assim: nós vimos com os nossos próprios olhos que a terra ela é 100%, ela é perfeita, é maravilhosa. E eles começam a relatar outras coisas. O povo, porém, que nelas habita, né? O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, no versículo 26. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé no mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb fez calar o povo, né? Ou seja, esse relatório que eles estavam falando. Versículo 31 diz: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte e poderoso, né, do que nós. Tem uma versão que diz: porque é mais poderoso do que nós. É mais forte, mais poderoso do que nós, né? E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, não é? Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, assim também o éramos aos seus olhos. Amém? Esse texto, ele já é muito conhecido, né? Ele é tema de muitas mensagens, né? Enfim, eu não vou entrar em tantos detalhes aqui. Eu acredito que você já ouviu muito a respeito desse texto. Enfim, esse texto mostra o relatório desses espias, né? Desses homens, não é, que eles foram espiar a terra e eles comprovaram que a terra era muito boa. No entanto, lá existiam gigantes, cidades fortificadas, não é? Eu não sei o que eles pensavam, né?
eu não sei o que eles imaginavam, não é? Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui porque eu quero adiantar, mas eu não sei, queridos, o que é que passa pela cabeça de algumas pessoas. Muitas pessoas elas pensam que elas não vão encontrar dificuldades, né? Eles pensam, né, como cristãos, né? Eles pensam que como cristãos eles têm uma visão muito romântica da vida. E eles pensam assim, né? Ah, eu estou servindo a Deus, ou eu creio em Deus. E eles pensam que isso é a garantia de que eles não vão enfrentar dificuldades, de que não existirão batalhas, não é? Disputas, que não haverá, né, um enfrentamento, que o inimigo não vai se levantar. Então, eu não sei o que esse povo eles imaginavam, não é? Eu estou apenas imaginando aqui, conjecturando aqui com os meus botões, como a gente fala, não é? Mas eles foram, entraram na terra e eles disseram, rapaz, a terra é muito boa. E eu penso, né, nesse momento, enquanto eu lendo esse texto, enquanto eu meditando, eu penso que talvez eles imaginassem assim. Eles imaginavam que eles chegariam na terra e a terra estaria desprotegida no sentido de não ter nenhum morador e eles simplesmente entrariam e possuiriam sem nenhuma necessidade de batalha. E guarde bem essa palavra batalha, porque algumas pessoas elas pensam errado no sentido de batalha, amém, né? Ah, é necessário a batalha, é necessário guerra, é necessário enfrentamento, é necessário, sabe, um posicionamento de guerra, um posicionamento de guerreiro. As promessas de Deus são boas, como eles mesmos falaram. A terra é maravilhosa, a terra realmente mana leite e mel, ou seja, algo perfeito, maravilhoso. Eu vi uma definição, né? Eu vi uma definição sobre essa expressão. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, né? Aqui no versículo 27, quando eles disseram, relatar a Moisés, não é, que a terra realmente é muito boa, né? Fomos à terra, relataram a Moisés, fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Não é? Então, eu vi uma definição de uma pessoa que falou sobre essa expressão mana leite e mel. Não é? E ela falava, né? Eu sei que existem várias definições do que isso representa, né? E alguns falam do mel de tâmara, do leite disso, daquilo outro, não é? Mas eu vi uma definição que eu gostei muito. E essa pessoa dizia que o leite e o mel significava são os dois únicos alimentos, o leite e o mel são os dois únicos alimentos que para serem obtidos não é necessário morte. Então, quando você come um grão, por exemplo, você está matando, matou o grão, né? Ele tinha vida ali, o grão nele contém a semente, né? A vida, né? A continuidade. Então, quando você ingere, come, você na verdade está matando. Então, é, se nós formos olhar de uma forma geral, podemos ter uma noção de que para o nosso alimento, quase tudo, talvez tudo, seja necessário a morte, né? Os animais, quando você consome a carne, aquele animal teve que ser morto, né? E assim também os vegetais, né? Você acaba para se alimentar matando. Não sei se você está conseguindo entender esse raciocínio. Eu não vou entrar em tanto detalhe, não é? Mas o leite e o mel não. O leite, não é, na verdade, representa o alimento, não é, para o bebê, e o mel, ele representa, não é, ele tem uma tipologia que ele é um alimento de guerreiro, é um alimento de adulto. O mel representa energia, o mel representa essa vitalidade. Mas enfim, vamos seguir em frente que isso não é importante. Mas essa pessoa falava sobre isso, né, sobre o leite e o mel, eu achei muito interessante, sobre os dois únicos alimentos ah, para que você para você poder obter esses alimentos, ninguém tem que morrer. A abelha não morre e o animal que dá o leite não morre, né? Então são os dois únicos que não precisam de ter morte. Amém? Mas enfim, o texto diz que a terra é boa, maravilhosa, não é? E
vamos continuar lendo aqui, né? O povo, porém, que habita é poderoso. O povo, porém, olha só, esse porém aqui, não é? Deixa eu, versículo 28, eu acredito que você está vendo aí. Deixa eu colocar em outra versão. O povo, porém, deixa eu colocar em outras versões aqui. Mas o povo que lá vive é poderoso, não é? Versículo 28. Mas os moradores de lá são fortes. Mas você percebe que tem um mais, sempre tem um mas, não é? Tem um porém, amém? Então, você percebe isso, né? O povo, porém, eu imagino que se essas pessoas não fossem encontrar uma terra sem inimigos, amém? E voltando a falar, deixa eu falar aqui, a terra de Canaã não representa o céu, não é uma tipologia do céu, amém? A terra de Canaã, assim como a terra de Canaã foi para o povo de Deus, os israelitas, que foram tirados do cativeiro, não é, do Egito, eles representam as promessas de Deus aqui na terra. Então, para nós como cristãos, a Canaã representa as promessas que Deus tem, amém? E para se obter essas promessas, não é? É necessário, nós precisamos ter essa ideia, essa mentalidade que existirão inimigos, que nós enfrentaremos adversários, não é? E não dá tempo para falar tudo aqui, mas é necessário eu falar. Nós não precisamos temer esses adversários, porque na cruz do Calvário esses adversários foram derrotados, foram totalmente aniquilados. E existe, mesmo assim existirão guerras, sim. A própria palavra diz, o apóstolo Paulo em Efésios fala, Efésios capítulo 6, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Existirão lutas, existirão adversidades, amém? E você precisa entender isso, e você precisa se posicionar com respeito a isso, não é? Você não pode ter aquela mentalidade muito, muito romântica da vida, das coisas de Deus. Ah, se Deus disse, então não vai ter, nós vamos entrar lá e vai ser tudo bem. Eu penso que eles imaginavam mais ou menos isso. Olha, a gente não vai ter que lutar, não. Né? Então, quando eles viram que para entrar na terra eles teriam que lutar, eles teriam que enfrentar inimigos, eles teriam que realmente, né, enfrentar, e eles se compararam, eles olharam para as cidades, para os gigantes, para os guerreiros, não é? E olharam para si e disseram: rapaz, além de lutar, eu olhando para mim mesmo, agora aqui eu vejo que não tenho habilidade, eu não tenho condições de vencer esses gigantes, esses inimigos. Você entende isso? Isso faz parte dos nossos dias de hoje. Amém? Mas vamos continuar a leitura, mãe, porque senão eu não chego no ponto que eu gostaria. Amém? Isso aqui foi apenas um parêntese. Não é? Você não pode ter uma visão muito romântica das coisas. Tenha cuidado com isso. E quando chega no capítulo 14, amém? No capítulo 14, deixa eu alterar aqui a minha imagem só para você poder ver. Amém? Quando o povo ouviu aquele relatório, e diz a palavra, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, né? Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Então a noite toda foi chorando. Versículo 2 diz que todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação, não é? Toda a congregação disseram: tomara que tivesse morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto, não é? E o versículo 3 diz assim: e por que nos traz. Deixa eu alterar aqui, porque senão você não vai conseguir ler. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito.
Versículo 5 diz que Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Amém, queridos. O que eu quero chamar a tua atenção é sobre o impacto que aquelas palavras causou no povo. Né? As pessoas foram tomadas de um, de um desespero, de uma angústia, né? De um medo, de uma falta de esperança. Não é? Talvez eles até aquele momento estavam todos esperançosos sobre esse novo tempo. Certamente eles faziam muitos planos a respeito da nova terra, daquilo que Deus havia dito. Deus nos tirou, nós vimos os feitos do Senhor no Egito, e quando eles chegam nesse momento e eles escutam esse relatório, eles se deixam levar por todo esse relatório. É aqui que eu quero chegar. Toda uma congregação, querido, foi perdida. Todos aqueles. A Bíblia diz que mais de 1 milhão de pessoas saiu do Egito, na verdade. Amém? Mais de 1 milhão de pessoas saíram do Egito. Então, todo esse povo se deixou ser influenciado por um relatório de incredulidade, de pessimismo, sabe? Todas essas pessoas se deixaram ser conduzidas, tomadas com sentimentos ruins. A Bíblia diz que eles passaram a noite toda chorando, não é? E começaram a murmurar. Preste atenção, querido. Olha o prejuízo. Olha só as consequências de não de não saber ouvir. Por isso que Jesus disse: vede, pois, como ouvir. Olha só o prejuízo que causou. Querido, não é diferente dos nossos dias. Muitas pessoas elas se deixam levar, não é, por relatórios, por aquilo que veem, por aquilo que elas estão vendo. E elas com isso tiram as suas conclusões. E muitas pessoas estão perecendo. E olha só, a Bíblia diz que eles passaram a noite chorando e começaram a murmurar. Aí eu pergunto, já imaginou quanto desespero desnecessário? Essa angústia, esse medo, não é? Essa murmuração, esse estado emocional que eles estavam vivendo, querido, era totalmente desnecessário, porque não era um estado emocional é, promovido por Deus. Muito pelo contrário, as palavras de Deus jamais despertariam neles, não é, no povo, um comportamento e uns sentimentos como esse. Eles passaram a noite chorando, se lamentando. E a Bíblia diz murmurando. Murmurando por quê, querido? Murmurando porque ouviram um relatório. Assim também é nos nossos dias, querido. Nós estamos diante... Na nossa vida é assim, não apenas nesses dias. Se você liga a TV, se você conversa com alguém, não é? Nós não podemos limitar esse comportamento apenas nesse período de pandemia e tudo isso que estamos vivendo. Né? Mas certamente nesse período de pandemia isso se intensificou muito mais. Né? Isso foi muito mais batido, né? Isso foi algo muito mais de forma, não é, exaustiva. Fala, notícia, 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 notícia. E, querido, o efeito disso é devastador. Uma multidão, um grande número de pessoas estão tomadas de medo e de preocupação, porque se permitiram, deixaram, não é? Ficaram expostos, não tiveram cuidado com isso, ficaram apenas expostos a esses relatórios. Não é? E você percebe, querido, que é mais fácil. Você percebe que existiam duas pessoas que estavam dizendo: não, 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 não é assim, Deus disse. Mas se você for ver, a multidão, se você acompanhar o texto, a multidão foi com raiva deles. Queria era apedrejar eles. Porque achava, na mente do povo, achava que Josué, Caleb, Moisés, Arão estavam enganando a eles, quando na verdade eles estavam falando a verdade, sempre falaram a verdade. Então tenha cuidado, querido, com esse comportamento, tenha cuidado com isso, porque assim como você se expõe
escuta, não é, um relatório, uma notícia ruim, certamente você também vai escutar notícias boas, animadoras, mas cabe a você fazer a escolha. Cabe a cada um de nós escolhermos o que nós iremos atentar. Né? Em que nós iremos colocar os nossos olhos, a nossa atenção? Né? Em que relatório? Né? É exatamente ali. E essa atitude nossa vai determinar a nossa alegria, a nossa paz, o nosso estado emocional. Se você coloca os olhos no lugar errado, se você faz isso, assim como o povo fez, né? Colocaram seus olhos, a sua atenção naquilo que se falava a respeito da terra, né? Como o texto diz, né? Eles infamaram a terra, ou seja, sabe, eles o relatório foi um relatório que não correspondia à verdade, não é? Não a toda a verdade. Aquilo que eles falaram é verdade? Existiam gigantes na terra? Sim. O perigo era real? Sim. Mas isso não era tudo. Existia outro lado. Existia uma outra coisa que eles precisavam atentar. Era exatamente isso que Josué e Caleb estavam falando. Dizendo, olha gente, o perigo é real, mas Deus está conosco. Não se preocupe, nós não precisamos ser tomados de medo. Não é? E o que foi que eles fizeram? Não deram atenção a isso. Então tenha cuidado você, querido. Tenhamos cuidado nós em momentos assim. E não apenas em momentos assim, mas na vida. Temos cuidado para nós não darmos atenção, não é? E olha só, quem tinha um relatório negativo foi a maioria, né? 10 de 12, 10 falaram incredulidade, negativo, não podemos, nós somos como gafanhotos, esse povo é mais forte do que nós. Eles estavam errados? Certamente não. O povo era mais forte, sim, mas a vitória deles não dependia deles, como pessoa, da preparação física, da habilidade deles, mas como Josué e Caleb disse, Deus está conosco, não é? Ou seja, o amparo deles, eles não têm mais, aquilo que podia segurar eles, proteger eles. Nós temos o nosso amparo, que é o Senhor. Sabe, amados, num momento como esse, na vida, nós precisamos ter esse entendimento, porque o nosso estado emocional é responsabilidade nossa. Se nós estamos angustiados, em desespero, sabe, eu sei que algumas pessoas podem até pensar assim, não, mas é por conta da situação que eu estou vivendo. Bem, queridos, pela palavra, pelas escrituras, nós olhamos e enxergamos que não é bem assim. Amém? Não é bem assim. Porque o mesmo Jesus que disse, no mundo tereis aflições, ele disse, tem de bom ânimo, tem uma atitude positiva, seja otimista, não se deixe ser dominado pelo desânimo, tem de bom ânimo, não viva desanimado, não viva, não sem esperança, sem entregue às baratas, como a gente fala. Por que a gente é mais fácil a gente atentar só para quando ele diz, no mundo tereis aflições? Por que é tão fácil a gente se entregar ao negativismo? Porque eu não sei. Eu acredito que por conta da nossa condição, não é, de termos vivido a maior parte do nosso tempo longe de Deus, nós nos habituamos a pensar dessa forma, negativo, pessimista, é mais fácil ser pessimista, é mais fácil ser negativo, sabe? E quero finalizar o vídeo, né? Ah, qual é o nosso combate, né? Como eu falei no vídeo, no início desse vídeo, existe uma guerra, existe um adversário e existe o combate. Querido, o nosso combate, ele quase que 100% ele é travado aqui, ó. São os nossos, através dos nossos pensamentos, onde nós temos na nossa mente pensamentos de medo, pensamentos, né, de ansiedade, preocupação, e nós temos a palavra. Esse é o combate, sabe? Os dois querendo ter a preeminência nos nossos pensamentos, os dois. Em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo está falando sobre uma luta que existe, um combate que existe. E Paulo fala que é a luta da carne contra o espírito.
E a Bíblia diz, Paulo explicando, eu não vou abrir lá, mas eu aconselho Gálatas capítulo 5, você pode conferir por si mesmo. Paulo diz que os dois são opostos entre si. Então não existe harmonia da carne e do espírito. E que carne é esse que Paulo está falando? É uma mente que ainda não foi renovada pela palavra. São atitudes mentais, pensamentos, emoções. Não é carne, não se refere à carne física, né? Carne aqui. É a minha carne, significando dizer que é o corpo. Não. Carne, não é? Nessa linguagem bíblica, ela é direcionada a uma natureza, a uma condição humana caída que herdamos de Adão. Então Paulo diz que existe uma luta da carne e do espírito, e são opostos, e os dois estão querendo, né, ter a preeminência, não é ter o controle da nossa vida, né, ter o controle da nossa mente, do nosso coração. E talvez alguém possa dizer assim, mas o que é que eu posso fazer? Não é? Então, quem é que vai vencer? Você determina quem é que vence. Embora exista esse conflito, não é? Somos nós que determinamos qual dos dois irá vencer. Romanos 8 diz, os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Somos nós que nos inclinamos para um ou para outro. Sou eu e você. Somos nós que damos a atenção. Inclinar é dar atenção. Se eu me inclino para a carne, ou seja, para a lógica, para os pensamentos naturais, não é? Então, o que é se inclinar para a carne no contexto que estamos falando? Exatamente isso que os filhos de Israel fizeram. Só olharam para o problema, só olharam para as dificuldades, só atentaram para as cidades fortificadas, só deram preeminência a isso, só atentaram para isso. Isso é se inclinar para a carne. O que é se inclinar para o espírito? Foi o que Josué e Caleb fizeram. Eles viram as cidades, eles viram os perigos, eles vivenciaram tudo o que os outros viveram. No entanto, eles disseram, mas nós temos uma promessa, nós temos uma palavra. Isso é se inclinar para o Espírito, ou seja, você não vai desprezar, mas você vai atentar, você vai considerar em muito maior, não é, proporção o que Deus falou. Amém? Então, existe sim. Então, essa é a guerra. E o povo de Israel, queridos, e aquela congregação pereceu, como você pode comprovar por si mesmo lendo o texto. Então, Deus, naquele momento, ele lança uma palavra de julgamento, ele lança uma palavra de juízo sobre aquela nação, sobre aquele povo. E daquela multidão que saiu do Egito, somente 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Exatamente os 2 que tiveram uma atitude diferente. Exatamente os 2. Amém? Que não se deixaram ser levados pelo que viam, nem pelo que ouviam. Os 10 falaram. Os 2 ouviram o que os 10 falaram, mas eles não ficaram. Rapaz, acho que realmente, eu estava até pensando aqui um pouco diferente, mas o que você está dizendo tem razão. Não, Josué e Caleb não fizeram isso. Eles exatamente disseram, ei, eles foram de encontro àqueles 10. Eles disseram, eia, subamos e possuamos a terra. Então eles disseram o seguinte, ei gente, isso que vocês estão falando é verdade, só que não é tudo. Deus falou também, atenta para isso. Então eles se posicionaram contra os 10, não é? E tentaram falar com a multidão, com o povo, com a congregação dos filhos de Israel, não é? Mas esse vídeo, o propósito é de ter cuidado com aquilo que você ouve. Amém? Então, o povo não teve essa atenção e eles pereceram por isso, não é? Então, esse é um alerta que serve para nós, porque a palavra diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, tudo que foi escrito serve de ensino para nós. Amém? Então, se isso aconteceu com eles, pode estar acontecendo com muitos dos nossos dias.
E não por conta apenas da pandemia, mas porque muitos não atentam para esse detalhe de ter cuidado com aquilo que eles dão atenção. Amém, queridos? Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Espero que essa palavra possa trazer sentido e paz ao seu coração. No mundo nós teremos aflições, está escrito? Sim, mas não é tudo. Ele disse, mas tem de bom ânimo. Ou seja, porque ele disse, eu venci o mundo. Ele diz, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo que proporciona essas aflições. Ele diz, eu venci. E ele diz, não somente isso, ele diz, eu estarei com vocês todos os dias. Então, querido, atenta para isso. Que Deus abençoe sua vida, guarde o seu coração, guarde a sua mente em perfeita e plena paz em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, sabe, um forte abraço. Até a próxima oportunidade. Amém. Eu quero finalizar pedindo para você não deixar de nos ajudar se inscrevendo, compartilhando, comenta também. Então, até a próxima. Amém. Um abraço a todos. Que Deus abençoe sua vida. Forte abraço. Fica na paz.